que só consegui fazer por causa da criatividade. Então, eu gosto muito de criatividade. Eu me considero uma pessoa muito criativa e, diga-se de passagem, eu já fiz coisa suficiente para considerar isso. Afinal de contas, eu sou eu. E como um grande conhecedor de eu mesmo, eu tenho crédito para falar que eu tenho criativo, tá bom? Ou chatinho. A criatividade é uma coisa que pode fazer coisas inimagináveis. Eu diria que se eu quisesse ter um poder que era... Exatamente, esse é o ponto. Cada um pode pensar em uma coisa. A criatividade, quando você responde essa pergunta, é gigante. E tá aí, já é um exemplo. Quanto mais criativo você for para responder essa pergunta, mais forte ou mais poderoso você pode ser. Porque, me diz, eu vou te mandar um desafio aqui. Qual é o limite da criatividade? Você conhece algum limite da criatividade? Me dá algum exemplo de uma criatividade que não pôde prosperar. De alguma maneira. De algum modo. Você pode se basear na criatividade de alguém. Você pode admirar a criatividade de alguém. Você pode copiar, se você quiser, a criatividade de alguém. Porque afinal de contas, você vai estar fazendo a sua versão da criatividade. Porque criatividade é uma das poucas coisas, inclusive, que são únicas. Únicas, por exemplo, vamos lá. A minha avó, ela fez esse gorrinho e hoje tá frio. Então, por causa dela ter a criatividade de conseguir pegar o conhecimento de alguém, que eu acho que ela viu um vídeo e fez o gorrinho, com as orelhinhas, inclusive muito bonitinho, obrigado vó, te amo, fez com que eu não passasse um frio. É uma coisa pequena, mas o quão grande foi o desafio para a primeira pessoa que pensou em fazer um gorrinho? Ou sei lá qual foi a primeira coisa tricotada. O ponto é, o quanto que a criatividade pode ser um algo bom, mas também para um lado ruim. Você pode usar tudo para os dois lados. E, bem, às vezes tem mais de dois lados. Citando uma coisa que aconteceu antes de eu querer vir gravar esse vídeo, eu tava voltando da faculdade hoje, um dia frio assim, uma noite bacana, não tinha quase nenhuma nuvem no céu, tava bonito, dava pra ver umas estrelas. E a lua? A lua tava bonita hoje. Eu tava na van, chegando, e eu comecei a pensar assim, deu um estralo, sabe? Poucas vezes quando acontece, e eu acredito que muitos artistas sofrem disso. Se você não estiver preparado para quando o lapso de criatividade acontecer, você vai se arrepender muito de não ter conseguido guardar nada que te referenciasse a o que você pensou, ou o estralo que deu. O estralo do lapso de criatividade que aconteceu foi o seguinte. Na hora que deu esse estralo, eu abri o meu WhatsApp, eu parei de ouvir a música que eu tava ouvindo. Eu tinha acabado de... A música, inclusive, é muito questão de momento. Você pode... O momento me fez pensar em várias coisas, e no meio desses pensamentos que eu tive esse lapso. E o seguinte lapso foi: em uma sociedade alienígena, semelhante à do ser humano, na qual vivem suas vidas em câmera lenta, com exceção de seus pensamentos e cérebro. Porém, para se compreender a equivalência da comparação entre essa hipotética raça se comparada com o ser humano, imagine a seguinte cena. Um dos seres dessa civilização lenta decide dar uma cambalhota para trás, só um mortal foda. Para ele concluir esse feito levaria umas pequenas 36 horas terráqueas, onde teria que passar todo o tempo mantendo a sua atenção a momentos chaves da física e do seu corpo, para poder executar com sucesso esse ato da cambalhota. Porém, eles, visando
uma inovação e um avanço em suas vidas, desenvolveram uma tecnologia que lhes permite fazer o mesmo processo que duraria 36 horas em apenas 2 segundos. Assim como um humano que é capaz de fazer isso. Na maioria das vezes. Se compararmos o ser humano, que é capaz de fazer esse mesmo feito sem a tecnologia antes citada, com o alienígena da tecnologia, quem nós consideraríamos superiores, se fosse para definir um ganhador? E eu simplesmente escrevi isso, guardei o meu celular, a esse ponto eu já estava em casa, eu subi as escadas e cheguei aqui. Peguei minha câmera e comecei a gravar. Isso foi um exemplo muito específico de lapso de criatividade. Eu gosto bastante de desenhar. Inclusive, se você quiser ver alguma arte minha ou, sei lá, tem aí na descrição onde você pode encontrar. Muitas artes eu já perdi em um piscar de olhos. De eu piscar e imaginar uma cena. Nossa, que se eu fizer desse jeito o traço, se eu pintar com aquela coloração, ou daquele jeito que eu aprendi a fazer, com aquele exemplo, aquela imagem que eu projetei na minha cabeça, e eu não tive como guardar ela de algum jeito para que eu pudesse dar uma mera referência do que eu pudesse relembrar daquele momento que eu tive, onde eu tive esse lapso de criatividade. E eu perdi. Mas com a constância disso acontecer comigo, eu aprendi uma coisa. Sempre tenha um bloquinho de notas, ou qualquer papel com caneta, alguma coisinha simples, portátil, que você possa carregar com você. Seja o celular, seja uma folha com uma caneta, seja qualquer coisa que você... Mano, preciso anotar isso. Tenha. Não apenas pra lapsos, não apenas pra possíveis lapsos de criatividade, mas pra qualquer motivo. Sempre é bom ter algum jeito de referenciar ou de demarcar alguma coisa. Sei lá, você se perdeu, toma aqui, ó, toma meu papel, gatinha, e você se encontrou no coração de alguém. Vai saber. E, sabe, por que a gente tem isso? Qual é o seu superpoder? Usando a sua criatividade, me diz, qual seria o seu superpoder em um mundo hipotético? Que você pode fazer o que você quiser. Assim como um sonho. Se você tem um sonho, qual seria ele? A gente pensa, a gente faz, realiza. A raça hipotética alienígena que vive em câmera lenta e o seu cérebro está muito à frente do seu próprio corpo, conseguiu desenvolver uma tecnologia para fazer o seu corpo acompanhar o seu cérebro. O que o ser humano, nessa condição hipotética, se ele conseguisse desenvolver essa mesma tecnologia, ou uma semelhante, para poder, sei lá, para ter algum efeito que revolucionasse a raça inteira, a raça humana inteira. Se ele tivesse se ele conseguisse realizar esse feito para desbloquear uma nova capacidade inimaginável com base em tecnologia, sei lá, ou em alguma outra coisa, não sei. Aí, o ser humano seria superior, na minha opinião. O ganhador dessa questão hipotética que eu criei, nessas condições, eu acredito ser os alienígenas hipotéticos da tecnologia lenta. Os alienígenas lentos da tecnologia hipotética. Não, eu não fiz um vídeo inteiro só pra falar sobre a minha opinião sobre uma questão que eu mesmo criei. Foi pra falar, treinem a sua criatividade. Ela ajuda em diversas maneiras. Eu sempre ouço várias pessoas falando que admiram certa pessoa ou que gostariam de fazer algo. Óbvio que são casos e casos, mas na grande maioria deles
eu acho que podem ser alcançados com uma pitada de lapso de criatividade. Mas um exemplo muito bom é que esse vídeo é um